Vamos lá, pessoal. E pessoal, oi, 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 Dia Mundial da Voz, Dia Mundial da Voz, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, e aí? E pessoal, quem está comigo hoje ao vivo? E aí, vamos falar um pouquinho de lesões das pregas vocais? O que será que tem na sua prega vocal? O que será? O que será que pode estar acontecendo com a sua voz? Hoje vou tirar dúvida de vocês, vamos falar. Hoje é um dia muito especial, Dia Mundial da Voz, de todos nós aí comemoramos esse dia e alertamos para os perigos aí de estar com rouquidão há mais de 14 dias, pigarro, então, dor na garganta. Vamos estar tirando dúvidas de vocês. Vou chamar 2 de vocês para entrar comigo ao vivo, para a gente falar as coisas de voz, para a gente responder as perguntas. E vamos nessa, botar meu fone aqui, já começar aqui, porque esse dia é um dia de comemorar, é um dia que todo ano a gente tem várias atividades, então vai ser uma live muito gostosa, muito legal. Então vamos nessa, pessoal. Preparando dúvidas, pessoal do YouTube, estou aqui com vocês também. Prepara as dúvidas do chat. Eu vou estar aqui também no chat do YouTube conversando com vocês, tá bom? E quero ver dúvidas e quero ver vocês se movimentando, porque hoje é o Dia Mundial da Voz. E hoje a gente vai estar aqui conversando com vocês sobre os alertas, sobre as coisas que podem ser sinais aí que alguma coisa não está bem com a sua voz. E também tirar dúvidas. Muitas pessoas me mandam direct, sempre mandando direct, perguntando coisas e tudo. Eu sempre falo para vocês, sempre deixo caixinhas de perguntas. Então, aqui na live tem, ó, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação, que são as perguntas. Façam perguntas, que a gente vai, no final, poder responder para vocês. Beijo para todo mundo que está entrando, beijinho para Carol, médica maravilhosa, pediatra que eu indico para meus pacientes, várias pessoas aqui, doutor Daniel Dávila. Um abraço para o senhor, tá bom? Obrigada por estar aqui na live, todo mundo que está aqui comigo nesse dia tão especial. E vamos que vamos. Deixa eu botar meu fonezinho aqui, que ele não está conectado. Então, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Voltei. Acho que eu não consegui botar o meu fonezinho. Gente, pausando só um minuto para eu botar o meu fone, porque ele não está entrando aqui, tá bom? Vamos nessa. Acho que agora ele vai. Ah, ele tá assim. Ele tá conectado. Pronto, pessoal, voltei. Estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Então, vamos começar a falar aí um pouquinho vamos começar a falar um pouquinho aí sobre as lesões das pregas vocais. Então, assim, quando uma pessoa pode estar com uma lesão na prega vocal? Então, assim, o que a gente espera de alteração para dizer que uma pessoa tem alguma coisa na prega vocal? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar se existe algum problema com as suas pregas vocais é a sua voz. Muitas pessoas, às vezes, falam para mim, Sabina, não quero ver se tem alguma coisa, porque eu sinto dor na garganta, não sei o quê. Aí eu digo para a pessoa assim, mas você tem alteração na voz? O que está acontecendo com a sua voz? Então, a voz é um alerta que as pregas vocais podem ter alguma coisa. Então, se você está tendo esse alerta, sua voz está diferente, então pode ser que tenha alguma coisa aí com a sua prega vocal. Então, vamos aí observar essas alterações da voz. Às vezes a voz está mais grave, às vezes a voz está diferente, está fraca, está sumindo no final do dia. Então, isso são sintomas que alguma coisa não está bem com a sua voz. E as pregas vocais, eu sempre falo isso para vocês aqui, as pregas vocais, elas são as protagonistas, são elas que são responsáveis por dar todo o show. Então, quando tem alguma coisinha lá na abertura, na superfície da prega vocal, aí a voz começa a alterar. Então, você começa a ter uma dor de garganta, um incômodo na garganta, e isso começa a afetar a sua voz, então a gente já começa a pensar que tem alguma coisa também atingindo
as suas pregas vocais. Existem algumas lesões das pregas vocais que são mais comuns aí na população, que são as lesões fonotraumáticas. As lesões fonotraumáticas, elas geram aquela voz, um exemplo, os nódulos das pregas vocais, que são mais comuns aí nas mulheres, né? Nas pessoas que têm alterações estruturais mínimas. Então, os nódulos das pregas vocais é aquela voz que vai sumindo no final do dia. Você fica bem com a voz está bem, você está sentindo que a voz está, como diz, está bem durante a manhã, e depois da tardinha ela vai sumindo, vai desaparecendo. Rick, pelo YouTube, um abraço para você. Ai, que ótimo, obrigada por estar aqui acompanhando. Boa noite, Priscila. Então, assim, Priscila, já vou dizer para você, já vou te responder. Primeiro eu vou pegar o conteúdo aqui que eu já disse que vou falar para vocês, e depois a gente vai começar a conversar, vou conversar com vocês e tirar dúvidas. Laroy também aqui pelo YouTube, vou falar com vocês todos, e se tiver perguntas, pode botar aí no chat, que daqui a pouquinho eu vou ali no chat, vou olhando e vou respondendo um por um. Combinado? Então, assim, pessoal, os nódulos das pregas vocais. Como é que você pode pensar que você tem um nódulo? Então, como eu falei, a voz vai sumindo no final do dia, vai ficando aquela voz mais fraca, um pouquinho rouca, e vai sumindo. Depois, já passando os dias, você começa a ficar rouco todo o tempo. A voz fica muito fraca, vai ficando fraquinha. Então, isso é comum dos nódulos das pregas vocais. São das duas pregas vocais, normalmente, são um espelhinho, um do lado do outro. E dá aquela fendinha, né? Aquela fenda. Então, escapa aquele arzinho, a voz pode ficar soprosa. Então, os nódulos das pregas vocais são assim. Outra lesão, que é uma lesão que é muito mal diagnosticada, né? Muitas pessoas, às vezes, vêm com um diagnóstico errado para a gente, que tem nódulo, e não são nódulos, são cistos das pregas vocais. Os cistos das pregas vocais são mais diferentes. Os cistos das pregas vocais geram uma voz ainda mais rouca, uma voz pior. Então, assim, os cistos são lesões que têm uma voz pior, e eles, normalmente, não respondem à fonoterapia. Então, os pacientes chegam para a gente dizendo que fizeram fono por nódulos das pregas vocais e tudo, mas não adiantou. Quando a gente faz a videolaringoestroboscopia, vai estar lá o cisto. E normalmente, os cistos são lesões cirúrgicas. Então, é um pouquinho diferente dos nódulos, que respondem bem à fonoterapia. Então, são lesões comuns aí de trauma vocal. Outra lesão que o pessoal sempre pergunta aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, perguntam para mim sobre os pólipos das pregas vocais. Principalmente porque tem pessoas que sentem dor para falar. Quando falam muito tempo, começam a sentir dor. E será, doutora, que os pólipos podem causar dor? Eu tenho visto que os pacientes falam sobre isso, tá bom? Obrigada, Camila. Obrigada pelo carinho, tá bom? Então, assim, os pólipos, eles normalmente, você consegue muitas vezes que as pregas vocais se fechem e que não escape tanto ar, mas em custa de muito esforço. Normalmente eles são pediculados, né? Eles são assim, ficam meio móveis, então você faz um esforço ali para fechar e aumenta o volume da voz para conseguir manter, e isso faz esse esforço nessa região da musculatura e pode causar, sim, tá? Pode causar dor. Isso é uma coisa que os profissionais da voz contam sobre os pólipos. E os pólipos, eles são gerados por uma pequena hemorragia que acontece num trauma vocal e fica contido. Então, os pólipos também são lesões que muitas vezes não respondem à fonoterapia e que normalmente são cirúrgicas, tá? Não quer dizer que você possa não... doutora, eu consegui, eu tinha um pólipo, o pólipo sumiu. Pode acontecer sim, tá? Porque o pólipo, como eu disse para vocês, é uma lesão pediculada às vezes. Muitas vezes pediculada, céssio, então ele fica mais facilzinho. Então, às vezes, num trauma, numa outra coisa, ele sobe. Então, pode acontecer sim. Só que muitas vezes não acontece da voz ficar tão boa, porque a cirurgia ela é bem delicada e a gente consegue manter aí a borda da prega focal bem lisinha para não ter aí problemas com a voz, tá bom, pessoal? Então, já falei de pólipo, já falei de nódulo, já falei de cisto. Então, vamos ver o que falta. Edema,
inchaço das pregas vocais. Então, os inchaços, eles acontecem também, muitas vezes, por trauma vocal e também por alguns problemas, né? Por alguns problemas hormonais, podem dar esse inchaço, um pouquinho aí, o refluxo também pode causar um pouquinho de inchaço na prega vocal. Então, normalmente, alterações da tireoide. Então, é importante que você procure aí um médico de voz quando você tem alterações na sua voz, para fazer exame, para ver os exames aí de sangue, para ver os exames aí da prega vocal, do sistema vocal, e que você fique bem, tá bom? Então, assim, os inchaços e os edemas, eles acontecem, e se eles forem pequenininhos, sim, a gente passa para o paciente fonoterapia para melhorar, tirar aquele trauma, e se tiver alguma doença, a gente trata com remédio para ver se dá uma melhorada. Se o inchaço for muito grande, que a gente chama de edema de Raynaud, que é uma parte das vezes, paciente, muitas vezes as mulheres que são tabagistas, aí a gente indica realmente cessar o tabagismo, parar de fumar e a cirurgia para a melhora da voz. Nessa campanha do Dia Mundial da Voz, a Sociedade Brasileira de Otorrino, junto com a de Cabeça e Pescoço, nós estamos aí oferecendo exames gratuitos para a população aí tabagista, os tabagistas com mais de 40 anos. Então, se você é tabagista com mais de 40 anos, depois eu vou deixar para vocês o link do site Boca e Garganta, onde você pode marcar aí o exame de rastreio do câncer de laringe. Por quê? Porque quando você tem mais de 14 dias com essa rouquidão, então isso já é um sinal de alerta. Você tem que fazer um exame da prega focal. Tem que fazer um exame, pelo menos uma videolaringoscopia. E nesse site você consegue, no Brasil inteiro, esse exame de maneira gratuita, se você for tabagista e tiver mais de 40 anos. Então, vou deixar depois aqui para vocês, porque é muito importante o rastreio do câncer de laringe. O perigo dessa voz que não melhora, 14 dias e a voz melhorou, o perigo é o quê? O perigo é o câncer da prega vocal, porque o câncer a gente vai ter que fazer uma cirurgia e muitas vezes tem que tirar a prega vocal. E se tira a prega vocal, a voz fica muito ruim e não tem muito o que fazer, porque é mais importante a sua vida. Então, a vida tem que ser preservada. Imagina você sendo um profissional da voz e, de repente, descobre que tem um câncer da prega vocal. Então, quanto mais cedo esse diagnóstico, melhor para a sua voz, melhor para você. Se você é tabagista, eu sempre falo com vocês isso aqui. O pessoal fala, a Sabrina, os pacientes da Sabrina, ou as pessoas que veem a Sabrina, elas escondem que fumam, porque a Sabrina fala demais sobre tabagismo e sobre qualquer tipo de fumaça. A fumaça não é legal para a prega vocal, tá, pessoal? Ela transforma as células da prega vocal e pode gerar um câncer. Então, eu tenho, assim, muito carinho em falar isso com vocês. Por quê? Porque destrói a mucosa, aquela pessoa começa a ter a voz mais grave, começa a ter alterações da voz por causa do tabagismo. Então, eu acho que se você é um profissional da voz, principalmente tabagismo, fumaça, cigarro eletrônico, não é para você. Não é. Você vai colher muitas coisas ruins com a sua voz que não vale a pena. Você vê que vários cantores aí, tanto nos Estados Unidos, em todos os lugares aí do mundo, eles param de fumar porque senão não tem mais voz. Um exemplo foi a cantora Pink. Não sei se vocês sabem disso. A Pink, ela teve esse problema de voz e ela tem até na internet. Você pode ir lá no Google procurar o problema de voz que a Pink teve, e ela contou que ela tinha que parar de fumar, porque não tinha condições. Você vê que hoje em dia ela tem muitos anos já que não fuma, e graças a Deus ela recuperou a voz dela, e é uma cantora espetacular, né? A mulher faz pirueta no ar, faz várias coisas, e eu sou super fã da Pink. Então, se você fuma, então vamos parar, porque vai fazer mal para a sua prega vocal, tá bom? Pessoal, vamos começar a falar um pouquinho, então? Já falei de edema, já falei de nódulos, cistos, pólipos, lesões estruturais, vamos falar de quê? Vamos lá, vocês vão falando e eu vou respondendo, tá bom? Vamos ver se tem pergunta aqui no Instagram primeiro, depois passo para vocês do YouTube. Não sai daí, pessoal do YouTube, eu estou aqui com vocês. Gabriel Romano, Larói, Rick Bueno. Rick Bueno, beijo para você. Vou falar com vocês, ficam tranquilos que eu vou responder, que tem muita pergunta, principalmente aqui no YouTube. Vou começar com o pessoal do Instagram e a gente vai batendo um papo, combinado? Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa que perguntou aqui no
Pessoal, caixinha de perguntas aqui no Instagram. Bota na caixinha, bota na caixinha, bota na caixinha. E vocês do YouTube, bota na pergunta. Deixa eu ver aqui, vamos lá, começando. Peraí, deixa eu ver aqui no Instagram. Mulheres que gritam com os filhos. É, com certeza, Daniela. As mulheres adoram gritar com os filhos. Isso é típico aí dos nódulos das pregas vocais. Então, vamos lá. A Poliane Carvalho falou o seguinte. Há um ano atrás, comecei a ficar rouca só no fim da tarde. Fiz exame, deu nódulos. Fiz fonoterapia, mas melhorou bastante, mas ainda fico rouca se falar bastante durante o dia. Então, vamos lá sobre nódulos das pregas vocais, que você fez fonoterapia, melhorou muito e depois você começou a ficar ruim de novo da voz. Gente, os nódulos das pregas vocais são lesões por trauma vocal. Então, normalmente os pacientes fazem fono, não fazem todo o curso do tratamento, não completam o tratamento e já começam a viver a vida normal e começam a abusar de novo da voz. Aí abusam da voz e a voz começa a piorar de novo. Por quê? Porque os nódulos, eles começam com esse inchaço que eu falei para vocês, esse edema, no terço médio, lá no meio das duas pregas vocais. Então, quando você começa a chocar de novo essa prega vocal, é como se fosse assim, Poliana, preste atenção. Aqui são suas pregas vocais, ó. Vê se você consegue entender, ó. As pregas vocais aqui, ó. E aqui. Aí o choque é aqui no meio, ó. Você vai fazendo um choque, ó, assim, ó. Você bate quando você fala alto, quando você pigarreia, quando você faz trauma, você fala mais alto, você canta alto, vai bater aqui. Então, se você ficar batendo aqui forte, vai inchar e vai começar a fazer nódulo. Então, a fono faz o quê? Ela faz aquele exercício tudo bonitinho para evitar isso aqui e para ajudar a sua prega a recuperar. Se você continuar fazendo trauma, vai começar de novo. É um ciclo. Então, você tem que cessar o trauma. Então, normalmente, os pacientes começam a fazer fono, ficam muito bem, fazem aí umas 6 sessões, 7, eu estou ótimo, vou parar, não termino o tratamento, aí depois começa a abusar de novo da voz e a voz começa de novo a piorar e ficar aí, ter de novo edema e, consequentemente, os nódulos voltam. Então, isso é um processo gerado por trauma. Então, se você começar de novo a fazer o trauma, vai fazer de novo, tá bom? Então, volta para fono, faz tudo de novo, espera o tratamento terminar, tá bom? Não pensa que tá bom antes do tempo, porque essa falsa percepção melhor pode prejudicar o tratamento dos nódulos vocais, principalmente com o trabalho de nossas amadas fonoaudiólogas, tá bom? Oi, Lu, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Poliane Carvalho perguntou: quando é indicado a cirurgia? Então, quando que você vai precisar fazer uma cirurgia de prega vocal? O que eu converso com os meus pacientes? Todo mundo sabe que eu sou uma médica muito conservadora. O que é ser conservador? Ser conservador é quando a gente só indica cirurgia quando ela realmente é necessária. Principalmente porque as pregas vocais são muito sensíveis. Elas são muito sensíveis e são muito... como é que eu vou dizer para vocês? Elas são muito especializadas, Então, quando você vai fazer uma cirurgia, tudo tem que ser muito delicado, porque isso repercute na sua voz. Então, se repercute na sua voz, então a gente tem que ter muito critério para indicar. Quando a gente indica? Quando a voz está muito ruim, vozes muito ruins, com lesões cirúrgicas que respondem à cirurgia. A principal indicação de cirurgia é quando você pode ter um câncer na prega vocal. Isso é a principal, né? Porque a gente não tem jeito. Se a gente achar que tem uma situação na prega vocal que possa ser o início de um câncer ou de um câncer, a gente tem que operar. Então, não tem opção. Essa é a opção. Então, essa é a primeira indicação maior aí de cirurgia da prega vocal. Depois, se forem cistos, e se os cistos forem grandes, se eles forem visíveis, se der para tirar cirurgicamente. Então, cistos muito pequenos, nós não retiramos. Eu não retiro, porque eu acho que o trauma é maior do que o benefício com a cirurgia.
Então, os cistos, normalmente um pouquinho maiores, dá para ver, delimitar, a gente indica a cirurgia. A voz fica muito ruim com o cisto, né, pessoal? Os pólipos, sempre a gente indica a cirurgia, sempre. Porque os pólipos, a gente tira o pólipo e a voz fica ótima, tá? Só que, depois que faz a cirurgia dos pólipos, tem que continuar a fazer fono. Por quê? Normalmente os pacientes têm alterações estruturais da prega vocal. Então, a tendência é ter sangramentos e fazer novos pólipos ou outra lesão fonotraumática. Então, sempre você vai ter que aí ficar juntinho da fono para você não ter problemas aí de fazer mais trauma vocal. Mas os pólipos também indicamos cirurgia. Isso. Na prega vocal, tá bom, pessoal? Sobre as cirurgias nasais ou cirurgias pela obstrução nasal, a obstrução nasal a gente sempre indica a cirurgia para fazer quando tem obstrução nasal aí crônica, principalmente porque o profissional da voz ele precisa ter uma respiração boa, né, gente? Uma respiração nasal, e a gente sempre fala para os pacientes programar essa cirurgia aí durante a vida, e não como uma emergência, mas de maneira letiva. Bom, gente, vamos lá. Respondi, né? Boa noite. Cirurgia de laringe, granuloma, ótimo. Então, boa pergunta, Fabrício. Fabrício, muito boa pergunta sobre o granuloma. Vocês têm dúvidas sobre o granuloma? Então, assim, o granuloma é uma lesão que fica lá atrás ali da prega vocal. Se o granuloma for grande, ele afeta a voz, porque ele pode pegar, porque ele pega a porção que a gente chama de respiratória. Ele não pega a porção fonatória, onde encosta, né, a prega vocal. Se pegar a parte fonatória, aí sim vai gerar alteração na voz. Então, normalmente, eu, Sabrina, sempre trato primeiro o granuloma. Porque o granuloma, ele é uma lesão que pode recidivar com muita facilidade. Então, a gente primeiro trata a causa dele, tenta tratar a causa e ver como ele fica. Eu vejo muita resposta com tratamento medicamentoso, muita resposta no granuloma. Eu só indico cirurgia para o granuloma se ele, vou falar assim, no modo grosseiro, se ele é muito feio. Se ele é muito feio, a aparência que não é uma coisa benigna, aí eu indico cirurgia para ele se ele for muito grande. Se não, tratamento com remédio. Normalmente os pacientes ficam bem, tá, gente? Granuloma, não vejo aí que os pacientes precisam tanto de cirurgia, tá? É isso aí, Fabrício. Espero que tenha respondido sua pergunta. Oh, meu Deus, hoje tem pergunta, hein, gente? Vamos fazer essa live aí quantas horas? Dia Mundial da Voz, estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Vamos lá. Doutora, existe algum exercício simples para deixar a voz mais grave? Então, pessoal, eu não sei de exercícios, tá, Jailson? E os exercícios são com os fonoaudiólogos, que são maravilhosos, tem um monte aqui online, maravilhosos, que são nossos amigos, nossos queridos, e os exercícios são com eles, tá? Eu não sei ensinar exercício, essas coisas eu não sei, tá bom? E não é também a minha profissão. Eu sou médica foniatra, né? Eu sou especializada também em laringe, em voz, e não sou fonoaudióloga. E respeito muito aí o trabalho dos fonoaudiólogos, então eles é que sabem aí dos exercícios. Aí, se você tiver alguma dúvida, tem vários aqui que eu sigo, você pode ir lá e tentar marcar com eles aí uma avaliação, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. Doutora, eu tenho voz soprosa, parece que não consigo cantar voz plena. Então, voz soprosa, aquela voz que sai um arzinho, é aquela voz da fenda das pregas vocais. Lembra, pessoal, que eu falei que fiz um vídeo aqui no YouTube falando, no Instagram, fenda das pregas vocais. Então, as fendas das pregas vocais, elas acontecem quando a prega vocal não consegue fechar totalmente, fica um arzinho escapando. Pode ser por nódulo, pode ser por cisto, pode ser por pólipo, pode ser somente pela parte muscular da prega vocal. Então, as fendas fazem isso. Então, precisa aí de um diagnóstico certo, saber por que você tem a fenda, tentar resolver essa lesão, melhorar essa fenda ou a musculatura, melhorar a coaptação da sua prega vocal. Tá bom, Isa? Beijo. Vamos ver outro aqui. Então, Joiane Fernandes. Oi, Joiane. Nódulos em crianças. Tem fácil absorção ou não? Então, nódulos vocais em crianças. Qual é a grande dificuldade das crianças? Primeiro de tudo, o exame. O exame, às vezes, é bem difícil nas crianças.
O exame das crianças, muitas vezes, é bem difícil e, muitas vezes, o diagnóstico não é um diagnóstico correto. Por quê? Porque o exame é muito difícil, então é importante, quando uma criança tem uma alteração de voz, vá a um otorrino que seja especializado em laringe, especializado no exame de crianças, porque é muito, muito, muito difícil o exame das crianças. Lá no meu consultório, e eu faço toda uma psicologia e tudo, porque a gente não pode sedar as crianças. Não dá para ver pré-vocal com criança sedada. Então, a gente precisa que elas estejam acordadas, que elas façam que elas vocalizem, então elas precisam estar acordadas. Então, para elas é difícil elas entenderem o exame, então nós fazemos pela boca, eu tento sempre fazer com o telescópio, que é o exame pela boca, e se eu não conseguir, eu tento pelo nariz, que é o exame que a gente sempre consegue, mas um exame que traumatiza um pouco mais a criança, né? Você imagina, quando a gente tinha a época do Covid, que a gente fazia aquele teste Covid, então você imagina a criança não está entendendo nada e bota uma coisa no nariz, ela fica muito irritada, muito irritada. E aí a criança se mexe muito, então é difícil ver a lesão. Então, muitas vezes passa desapercebido, muitas vezes se pensa nos nódulos, às vezes não são nódulos, são cistos. Isso acontece muitas vezes, a criança às vezes não responde à fonoterapia, não responde ao tratamento, a voz continua muito rouca. Então, isso é uma coisa que acontece. Agora, eu digo para você, o problema de se forem nódulos realmente sobre a rápida absorção, eu imagino que umas 8 sessões de fono, a voz da criança deve estar melhor. Com 8 sessões de fono, obrigatoriamente essa voz tem que estar melhor. Se não aconteceu, a gente começa a duvidar do diagnóstico. Pode ser que o diagnóstico não seja de nódulos, podem ser cistos. E quando que você está sendo de nódulos, são lesões com forma. Quando a gente deve operar uma criança? Quando eu, Sabrina, vou submeter uma criança a uma cirurgia da prega vocal. Eu submeto essa criança quando a voz dela é muito ruim. E ela não consegue brincar, tem que ficar gritando, ninguém escuta, começa a sofrer bullying na escola, porque é a criança que ninguém escuta, que não tem voz, que não consegue brincar com os amiguinhos devido à voz. Eu acho que isso, se comprometeu a vida da criança, essa criança tem que operar. E a cirurgia muda a vida. Cirurgia de prega vocal de criança é o melhor dos mundos, né? Os cistos você tira, pode ficar linda, não tem alma nenhuma, recupera, que é uma maravilha. Então, assim, eu acho que deve sim fazer. A cirurgia é muito simples. Cirurgia das pregas vocais em criança é muito simples, gente. Cirurgia que não dá dor, não gera nada. A única coisa que elas não querem parar de falar depois do pós-operatório, elas não querem ficar quietas, mas mesmo assim não compromete. A voz fica maravilhosa, tá, pessoal? Então, 8 sessões de fonoterapia, a voz tem que, esses nódulos têm que ser reabsorvidos. Se isso não aconteceu, a gente precisa rever esse diagnóstico e rever a conduta, tá bom, Joiane? Vamos lá. Doutor, gente, vamos passar para o YouTube agora. Wanderson, Robinho, já começo respondendo você. Vou passar para o YouTube, que o pessoal aqui, tadinho, está esperando um tempão, e não conseguiu falar comigo. Vou lá, pessoal, começando com vocês aqui. Vamos lá. Priscila Oliveira, boa noite, meu amor. A Priscila disse que ela fez um estrobo para um concurso. E a otorrina falou que ela estava com laringite aguda e uma fenda triangular posterior. Já faço tratamento como a fono, mas tenho perícia semana que vem e preocupada. Então, Priscila, se você está com uma fenda, se for uma laringite aguda, a gente espera que você tenha melhore. A laringite aguda, ela tem aí um tempo, até 15 dias, até 14 dias, você tem que melhorar a laringite aguda. Então, a laringite aguda da fenda, dá? Dá sim, tá? Só que é um processo agudo. Isso não é uma coisa que você já tinha. Se você já estava rouca, estava assim com a voz soprosa, então esse não é o diagnóstico para você. Laringite só agora, então você tem 14 dias para ficar boa. E se ficar fazendo repouso vocal tudo bonitinho, como a otorrino falou, vai dar tudo certo aí no seu concurso, tá bom? Henrique, boa noite, Henrique. Está sempre acompanhando, obrigada. Larói, boa noite. Eu tenho um problema no voo para regiões agudas. A voz fica rapidamente rouca
Isso em questão de segundos depois de começar a cantar. Deixa eu pensar de novo aqui, gente, que são duas mídias e a mente às vezes foge. Boa noite, eu tenho um problema na voz, que é quando vou para regiões agudas, a voz fica rapidamente rouca. Isso em questão de segundos. Depois de começar a cantar, tenho refluxo e fiz laringoscopia, mas não custou nenhum problema. Então, normalmente, quando se faz videolaringoscopia não tem nenhum problema, e você só tem problemas, e você existe esse problema quando você está cantando, eu, no meu consultório, faço uma nasofibrolaringoscopia funcional, tá? O que é isso? A nasofibrolaringoscopia funcional, ela vai, quando você canta. Então, por que quando você está indo para regiões agudas, você está ficando rouco? Está quebrando a voz. Por que ela está fraca? Por que isso está acontecendo? Às vezes é uma alteração mínima. Uma alteração mínima. Uma outra coisa também que pode desse exame. O que é isso? É um exame que a gente vê as pedras vocais ali em câmera lenta. O que é isso? É um exame que a gente vê as pedras vocais ali em câmera lenta. Então, quando você vê a pedra vocal em câmera lenta, você consegue ver alterações mínimas. Mínimas. Então, a gente consegue ver apenas com esse exame mais apurado, um exame com uma resolução muito melhor. Então, o refluxo, ele faz o quê? Ele te dá problemas. O problema que os pacientes falam para a gente é que a voz está ligeiramente mais grave. Pode ser que tenha problemas com agudos? Sim. Sim, a voz fica mais grave, então, com certeza, você abaixa um pouquinho o seu tom, e isso pode acontecer que você tenha problemas com agudos, principalmente se existe pigarro, tá? Já a voz. E na hora do agudo, ele fica em cima da né? Esticadinha. Aí, na hora que ela estica, pensa numa cama elástica. Uma cama elástica bem esticadinha. Você, quando estica, ela estica um elástico, né? Melhor, um elástico bem esticadinho, e você vai abaixa. Ele não atinge aonde você deseja. Uma das coisas já que é uma alteração mínima. Você só sente isso nos agudos, tá? Então, normalmente eu faço esse exame para ver essas alterações mínimas, faço também o exame funcional para ver se isso vai completar o meu diagnóstico. Tá bom, Laura? Espero que eu tenha te... E se realmente for refluxo, eu acho que pode ser uma hipótese, tá? A gente tem que avaliar direitinho. Vamos ver agora. Vamos lá. Gabriel Romano. Vamos lá. Gabriel Romano. Gabriel Romano. Sabrina, desde o dia 5 desse mês, enquanto cantava, minha voz foi ficando fraca e sumiu. Depois voltou. Mas tenho dor de garganta e quando forço ela para falar, ela dói. Então, assim, você tem desde o dia 5 desse mês, hoje é dia 16, então tem 11 dias. Isso pode acontecer. Você pode ter tido um quadro agudo e ainda não se recuperou? Pode, tá? Se você teve uma perda da voz, pode ser que essa voz aconteceu uma laringite por algum vírus, e você ficou com a voz mais fraquinha. Então, a gente tem um tempinho ainda para isso melhorar. Se for uma laringite aguda, a gente espera que a voz esteja melhor em até 14 dias e que você não tenha mais dor em até um mês, tá? Por quê? Porque a prega vocal demora um pouquinho para se recuperar. Se a voz não melhorou em 14 dias, aí você tem que fazer o exame da prega vocal, tá bom? Então, se a voz não melhorou totalmente, Gabriel, você tem 14 dias para ficar bom. Então, 14 dias para a voz melhorar. A dor, se só é a dor, a gente espera até um mês para esse incômodo passar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Rick Bueno, já falei. Tá. Não falei não. Outra coisa, fazer exercício. Agora é o Laroy de novo, né? O Laroy foi aquele que tinha dificuldade nos agudos. Outra coisa, fazendo exercícios vocais, quando as vogais, ou até mesmo cantando, quando eu chego na letra U, eu sinto raspar muitas cordas vocais. Você tem ideia do que poderia ser isso? Então, assim, depende dessa sensação, caracterizar isso melhor, tá? Para mim, isso é bem difícil de entender sobre raspar a prega vocal. É o que eu te falei, pode ser que você tenha pigarro e esse pigarro faça você sentir isso, essa sensação, tá bom, Laura? Rick Bueno. Qual é o melhor tratamento para quem tem refluxo laringofaríngeo?
Eu já tive granuloma, porém não constatou um refluxo no estômago. Meu otorrino disse que eu posso ter refluxo. Então, Rick, ressaltando que já fui curado, mas o tratamento para não voltar. Oh, que maravilha que você já foi curado. Então, quer dizer que a probabilidade de ser refluxo é grande, né? Que você tratou, você ficou bem. Então, provavelmente é refluxo que você tinha. E a probabilidade dele voltar é a probabilidade de você piorar de novo do refluxo, tá bom? Então, vai manter ele controladinho, alimentação. E o melhor tratamento para o refluxo existem duas correntes sobre o tratamento do refluxo e sobre o melhor tratamento. Os estudos científicos, eles apontam que o tratamento com medicamentos e o tratamento com a dieta do refluxo, né? Você evitar os alimentos, medidas comportamentais, é igual, né? Então, não tem diferença em fazer só o remédio ou só a dieta. Então, nós, médicos otorrinos, passamos os dois. A gente passa a dieta e passa o remédio. E para ser mais efetivo e o paciente ficar melhor. Então, o melhor tratamento, para mim, é associar a dieta com o tratamento medicamentoso. Pelo menos 2 meses. Então, os meus pacientes, eu costumo manter 2 meses, e se for um refluxo mais difícil, 3 meses. O que eu nunca recomendo aos meus pacientes é ficar tomando remédio a vida inteira. Eu sempre falo isso com eles. Nada de ficar tomando remédio de refluxo a vida inteira. Por quê? Porque o remédio do refluxo, ele é para você tratar o refluxo e parar. Tem pacientes que vêm para mim, ainda estou tomando 1 ano, 2 anos tomando. Não, gente. Não. Então, não é assim que trata refluxo. A gente tem que tirar esse medicamento. Muitas pessoas não sabem, mas a medicação do refluxo, ela tira a acidez. E a acidez também ela é necessária no nosso organismo. Existem algumas vitaminas que são absorvidas nessa acidez, que é natural. Então, não dá para remédio de refluxo para a vida inteira. Não dá para você ficar tomando os óis da vida, omeprazol, que seja a vida toda, não. Então, se você tem refluxo e ele é muito intenso, então sempre é bom você fazer a dieta. Então, a vida inteira, se você quiser fazer alguma coisa, evite alguns alimentos que você faz mal para você. Evite comer e deitar. Isso é algo que eu tenho refluxo, eu já tenho, até lá no YouTube, você vai lá no vídeo, eu tenho um vídeo falando da minha experiência com refluxo. O que eu tenho refluxo. Eu tenho 48 anos, faço 49 esse mês. E eu tenho refluxo há muito tempo. E o que eu faço para eu não ter que ficar toda hora caindo no remédio? Eu tenho algumas medidas comportamentais que são essenciais para mim. É o travesseirinho alto, eu vou dormir, ao invés de botar só um travesseiro, eu vi que não está legal, eu boto 2 travesseiros. Eu não como muito à noite. Quando eu vou comer, eu como sempre cedo. Todo mundo me conhece. Que se chegar 9 da noite com comida para mim, eu não vou comer. Eu já falo, não, gente, me faz mal, por favor, não. Não me chama para sair de noite tarde para comer, para beber, né? Tem gente também que bebe, vai lá, vou beber, e fica bebendo a noite toda e dorme, vai ter refluxo. Bebida alcoólica, então, é doida para dar refluxo. Então, você tem que se conhecer. Se você é um profissional da voz, você tem que pesar isso, pesar que você quer a sua voz. Então, pesa isso e tenta ver se isso, para você, é melhor, entendeu? Então, assim, eu faço essas medidas comportamentais e me dou super bem, super bem. Então, quando eu entro no remédio, de 2 em 2 anos eu entro no remédio. Então, assim, não tenho nenhum problema com usar a medicação a longo prazo. Por quê? Porque a gente tem que ter absorção das vitaminas, várias situações do nosso organismo. Muitas pessoas falam sobre os remédios de refluxo, não sei se vocês já viram isso, que ficam falando lá, dá câncer, dá isso, dá aquilo. Não dá câncer, mas é um remédio que os médicos sabem que pode, se você usar a longo prazo, você pode ter anemia, pode ter várias situações. Então, não é para ficar tomando remédio de refluxo igual bala, chupando igual bala, tá, gente? Então, tem que tratar direitinho, fazer dieta, medida comportamental. Vamos começar, então, falar com o seu médico para ele parar só na hora da alimentação, para não ter que ficar tomando esses remédios para a vida toda, tá bom? Então, melhor tratamento para o refluxo é você colocar na sua mente que você tem refluxo. Colocar na sua mente que você precisa se cuidar e precisa de algumas medidas. Não vai deixar de viver,
mas vai entender isso e tentar sobreviver da melhor maneira possível, sem afetar a sua voz. Uma vez o esfíncter esofagiano tem uma fragilidade, e tanto aquela força. Então, sempre vai ser assim a nossa vida. Eu digo para vocês, eu vivo assim, eu consigo viver, me dou bem, o que vocês não conseguem? Consegue sim. Só começar a entender mais do assunto, ler, e medida comportamental também ajuda muito, além da de Almeida. Giovana, vamos lá. Giovana, Giovânia, desculpa, tá, Giovana? Giovânia, boa noite. Tenho sequela na fala devido ao AVC. Fiz fono, mas não adiantou em nada. Gente, AVC é quando você tem ali um acidente vascular encefálico, né? Você tem um sangramento ao sangue, ali, uma isquemia, que é tipo, parou de chegar o sangue lá no seu cérebro. Então, existe uma região que acontece. O que acontece quando elas não têm mais sangue chegando ali? Elas fala devido ao AVC. E isso é muito difícil mesmo, Giovânia. Muito difícil. Acho que você não deve desistir da fono, continuar fazendo, mas é difícil, principalmente porque essas células da linguagem, da fala, elas foram perdidas. Então, a gente precisa acionar outras áreas do cérebro. Então, é bastante difícil, sim. Tá bom? Mas não desanima, não. Voz trêmula, voz que falha muito, pigarro, apareceu fenda. O que pode ser? O que devo fazer? Tem alguma coisa a ver com a respiração? Olha só, pessoal. Voz trêmula. Voz trêmula. Voz trêmula é o seguinte: se vocês têm voz trêmula, normalmente o tremor vocal ele é uma alteração neurológica da laringe. Então, se você tem tremor vocal, você tem provavelmente uma alteração neurológica. A alteração neurológica, ela é o seguinte: quando você tem uma alteração neurológica, então tem alguns tratamentos que podem ser feitos. E muitas pessoas têm dificuldade aí do diagnóstico. Existem várias doenças neurológicas que dão tremor. Existem várias doenças neurológicas que dão tremor ou essa voz. Então, tem alguns tratamentos. A gente tem tratamentos com botox, que aí você faz tratamento com aplicação de botox. Você tem cirurgia, você tem medicamento, e você tem medicamento. E em alguns casos, é bastante difícil o tratamento do tremor vocal. Então, o médico especialista em laringe, o otorrino especialista em laringe, ele vai te dar uma melhor opção aí para os pacientes que têm tremor vocal, eles vêm com essa dizendo que eu já fui num especialista tal, falou que era respiração. Não, voz trêmula não é respiração, tá, gente? Não é respiração, tá bom? É uma alteração neurológica da laringe, tá bom, pessoal? Então, procura aí o especialista. José Evangelista. Bombando aqui, gente. Tá bombando que a minha mente já não está nem com pouco tempo e foi retirado um nódulo. Faz 40 dias. Estou fazendo fono, mas não vejo bons resultados. Mas não vejo bons resultados. Então, assim, uma cirurgia que você já fez há 40 dias devido a um nódulo, a gente já espera que a voz esteja melhor. Nódulo, normalmente, são lesões que quando não conseguiu e era realmente nódulo, então a gente faz a cirurgia, o paciente provavelmente não deve ter sido nódulo, deve ter sido cisto, tá, José? Pode ter sido um cisto que tinha na sua prega vocal. E normalmente, quando a gente faz cirurgia de cisto, você entra um pouquinho mais, você tem que tirar a cápsula do cisto, faz um pouquinho mais de trauma. Então, a gente espera que de uns 30, 40, tá? A resposta dessa cirurgia, não sei se o seu médico falou isso para você, mas se for um cisto, eu sempre falo para os pacientes: olha, gente, se eu indicar a cirurgia do cisto para você, você tem melhora da voz, de 70% a 100% de melhora da voz. Não quer dizer que a minha voz vai ficar igualzinha era, maravilhosa, ótima. Não. Eu vou precisar entrar um pouquinho na sua prega vocal e tudo, mas ela vai melhorar. Agora, se não for para ela melhorar, eu prefiro não indicar, tá? Então, eu falo sempre para os pacientes: olha só, para ficar no 0 a 0, eu prefiro não indicar a cirurgia para você continua com a fono e tal. E eu falo sempre, eu sou bastante sincera. Então, para eu tirar essa lesão, tem que realmente ser uma lesão que me justifique que ela saia, tá bom?
Então, assim, acho que 40 dias a sua voz já era para estar melhor, tá, José? Cristiane Vasconcelos, vamos lá. Cristiane, já fiz microcirurgia da laringe para cistos na corda vocal, em 2016. Esse ano, voltou a mesma situação. Fui em terapia. Depois, eles têm que, volta e meia, irem para fono, fazerem fonoterapia, para poder não voltar, não ter de novo essas lesões fonotraumáticas. Tá? Do mesmo jeito que outro pode acontecer. Então, você vai ter paciente assim para eles tentarem fono. Já operou uma vez, tenta fono primeiro, tratamento, não melhorou, a gente indica a cirurgia de novo, tá bom? Gente, vou passar um pouquinho aqui para o pessoal do Instagram. Pessoal, gente, compartilha essa live aí com o pessoal. Gente, vou passar um pouquinho. Pessoal, gente, compartilha essa live aí com o pessoal do Instagram. Você que está aqui comigo, compartilha a live aí com o pessoal, com seus pacientes. Você que cuida de voz, você que tem dificuldade de dizer para os pacientes que eles têm que fazer as coisas, compartilha essa live, gente. Compartilha para geral aí, para a gente tirar dúvidas. Hoje é o Dia Mundial da Voz, é o dia de falar de voz mesmo, que está precisando dessa live. Está falando de voz, pode ser até um câncer. E você nem pensou nisso. Essa pessoa está rouca um tempão, não procura ajuda, manda essa live para ela. Essa live pode salvar a vida dela. Pode ser que com essa live, quando ela vê essa live, ela sinta vontade de fazer um exame na prega vocal e descubra até mesmo, salve a vida dela. Então, hoje é o Dia Mundial da Voz, é para isso, é para alertar as pessoas sobre os problemas com a voz. Podem ser câncer também, podem ser... Manda essa live para geral, gente. Manda você também do YouTube, vocês me seguem aqui, eu estou sempre aqui com vocês. Então, manda essa live para todo mundo, porque aquela pessoa rouca pode ser a solução para ela, essa live, tá bom, gente? Vamos começar aqui com o pessoal do Instagram. Vamos lá, parei aqui onde eu parei. Acho que eu parei aqui, ó. Doutora, minha voz está com uma corda vocal direita. Minha voz super rouca e me cansa ao falar. Então, assim, Wanderson, Robinho, se você está com uma lesão aí na prega vocal, dependendo da prega vocal, você já tentou fazer fono, é uma lesão cirúrgica, não é uma lesão cirúrgica, resolve isso. Resolve isso para ficar com a voz boa, tá bom? Vamos lá. Doutora, um quadro de rouquidão sem melhora em um dia pode ser um problema da voz que melhora em um dia. Olha só, pode ser sim, tá? Então, se você tem um rouquidão, repousa a voz, no outro dia a voz está boa, calma vocal, sim, sim, sim. Pode ser nódulos, pode ser aquele inchaçozinho já começando, de nódulos das pregas vocais. Você isso, daqui a pouquinho a voz fica ruim direto, tá? Então, pode ser lesão, faz um exame e começa a melhorar esse comportamento, fazer fono, tá bom? Vamos ver aqui. Já. Aí, senhor, vamos lá. Sabrina, eu não aguento pigarro, me ajuda. Gente, pigarro é horrível, né? Pigarro é horroroso, 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 horroroso. Gente, quem pigarro, manda essa live para aquela pessoa que você fica escutando aquela coisa chata, a pessoa pigarreando, perturbando, manda essa live para ela, porque pigarro também é sinal de alerta. 14 dias de pigarro, tem que procurar ajuda, tá, pessoal? Então, pigarro, o que eu digo para os pacientes? Muita gente fala assim, pigarro é refluxo, eu estou com refluxo. Pigarro, isso não é refluxo, tá, gente? Não é. É uso inadequado da voz. É força, grita, tem várias situações aí junto, alimentação ruim. Eu falei disso na palestra que eu dei ontem. Alimentação ruim, toma aquele monte de leite, aquele de manhã, aquele leite, aquele negócio enorme, toma de noite de uso inadequado da voz. Então, precisa se conscientizar para melhorar isso aí, tá? Então, fazer tratamento direitinho, fazer exame da prega vocal para melhorar e manter firme, não desanimar, tá bom? Vamos lá. Jailson Willi. Nossa, é muito ruim. Já tive pigarro, eu consegui eliminar tomando bastante. É sobre essa questão de será que eu tenho pigarro porque eu estou desidratado? Tem gente que pensa nisso, né? Será que é porque eu estou desidratado? O pigarro, ele não é por desidratação. Mas se você tem se você tem pigarro espesso, por exemplo, você tem uma situação aqui de pigarro
você tomou água, ficou melhor, isso sim. Não sei se isso seria certo, tá? O que eu acho é que a água é excelente para qualquer coisa, mas provavelmente esse pigarro aí vai voltar, tá bom? E pode ser também que a alimentação melhorou e ficou melhor, tá? Então tem que melhorar em tudo, porque pigarro é multifatorial. Tá? Em tudo, porque pigarro é multifatorial. Alimentação pré-show. Então, você vai para o show, uma apresentação, e você precisa. Então, se eu não comer nada, tudo bem? Tudo bem. Se você não comer alguma coisa que tenha, pelo menos o que antes, você tem que comer alguma coisa que tenha, pelo menos, o carboidrato para você conseguir fazer seu show. E dependendo se você tem energia. Então, realmente, eu falo para os pacientes nada que seja muito, né, muito difícil de digestão. Então, na hora de almoçar, difícil de digestão, né, carne vermelha, evitar essas coisas, né? Mais carne branca, não comer tanto assim antes do show, evitar refrigerante, evitar café, mais o que é natural, bastante líquido, isso eu sempre converso com os pacientes, e evitar sempre o que é pior para isso é o fast food, né? Demora muita digestão, faz aquela sensação de estômago cheio, isso é ruim para quem vai cantar, tá bom? Então, essa dica aí, antes do show. Vamos ver aqui na caixinha de perguntas. Eu já falei, Jailson, sobre a questão do exercício, já falei para você, tá? Que como eu não sou fono, não dá para te ensinar nada. Doutora, tive alguns estresses, é o Wanderson de novo, alguns estresses, falei muito alto. Depois disso, estou rouca, dói às vezes, à noite piora a voz. Me ajuda aí, o que fazer? Então, assim, tem que fazer um exame para ver o que aconteceu com a sua voz, né? Se foi um trauma vocal, se a sua voz tem alguma lesão, então a gente tem que partir desse momento de fazer um exame. Primeira coisa, tá, Wanderson? Vamos lá, que o Instagram já falou. Pessoal do YouTube, vocês estão, não estão mandando a live pro pessoal, manda essa live pro pessoal aí, manda pro povo. Já vou encerrar, 1 hora de live eu encerro, tá, pessoal? Vou encerrar a live, então quem tem pergunta, essa é a hora. Vou encerrar a live do Dia Mundial da Voz, tá bom, pessoal? Falando de voz, alertando aí sobre os perigos daquela rouquidão que fica mais 14 dias, pigarro, que fica mais 14 dias, pigarro, dor de garganta. 14 dias é o tempo. Por quê? Porque tem a corda vocal, a prega vocal também tem câncer, tá, pessoal? E vocês precisam procurar ajuda. Então, é para isso que existe a campanha do Dia Mundial da Voz, para você procurar ajuda, se você tiver rouquidão, disponível Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, para examinar vocês. Tive um tempinho de férias aí em Londres, graças a Deus, um tempo maravilhoso para eu descansar um pouquinho. E quinta-feira estou voltando, quinta-feira estou aí com os meus pacientes aí para cuidar das vozes especiais aí. Depois, lá, quinta-feira estou no consultório para ver as cordas vocais de vocês. Vamos agora, já falei com o Cristiane aqui do YouTube. Ah, tá. Estou aprendendo a cantar. Cristiane Batista, vamos lá, Cris. Gente, animado aqui, animado. Vamos lá, Cristiane Batista. Estou aprendendo a cantar. Às vezes dói um pouco fazer os exercícios. Morro de medo de danificar a minha voz. Cristiane Batista, vamos lá. Começando a fazer a aula de canto. Tem a Lu aqui. Oi, Lu. Lu, vou te chamar para entrar ao vivo, hein? Vou te chamar para entrar ao vivo comigo, hein? Olha só, pessoal. Então, você está aprendendo a cantar. Está aprendendo a cantar. E começa a doer, dói. Gente, dói mesmo. Quando eu comecei a aprender a cantar, fazer aula de canto, eu tinha dor também. Eu sentia tudo assim, caramba, esse negócio mexe mesmo, mexe muito, mexe. E tal. E eu sentia dor também no início. Por quê? Você não tem costume. É uma coisa que você não tem costume. Então, você vai aos pouquinhos. É muito importante na sua aula de canto, você levar sempre, ó, tá sempre com aguinha, sua garrafinha de água, para você fazer sua aula de canto. E a aula de canto, ela mexe com tudo, né? Mexe com... Lu, entra um pouquinho, fala um pouquinho de aula de canto aqui pro pessoal, não quer não? Entra um pouquinho aqui, vou te chamar, vou te convidar, hein, para você entrar aqui comigo. Me pede aí para participar. Me pede aí, Lu. Lua Sante, pede para mim aí para participar da live, você entrar um pouquinho comigo, para a gente falar um pouquinho sobre por que dói fazendo aula de canto, por que a gente fica ali, tem aquelas dificuldades. O Christian Batista aqui no YouTube está falando que ele começou a fazer aula de canto, começou a doer, ele ficou com medo de ter
lesão na prega vocal. Então, assim, por que será que dá esse incômodo quando você começa a fazer aula de canto? Então, isso é muito comum, né? Começou a fazer aula de canto, começou a sentir dor. Aos pouquinhos vai melhorando. O que você tem que saber sempre é que você vai subir uma escadinha. A aula de canto é uma escadinha que você está subindo. Você não pode já começar querendo aguentar, né? Não é assim. Mas é normal que no início você tenha dorzinha no início, tá bom? Nessa região aí da faringe. Mas o que eu sempre recomendo aos pacientes, antes de começar a aula de canto, de começar uma aula de canto, fazer o exame da prega vocal, né? Ir no médico, se está tudo bem. Ah, é? Não sabe onde chama? Oh, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo chamar. Vou convidar você. Convidei, Lu. Entra aí. Então, pessoal. Oi, Lu! Oiê, 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 oiê. E aí, como é que tá o clima aí? Tá frio? Tranquilo. Tá de boa. E como é que tá o Dia da Voz aí para você? Me conta. Domingo, né? Dia de domingo, né? É verdade. Pira, pira. Aham. Não, é verdade. E domingo também, né? Domingo é um dia que a gente. Eu marquei, falei, não, vou fazer uma live pelo menos com o pessoal para poder tirar dúvida, para todo mundo ficar aí com essa questão aí de saber os alertas e tirar dúvida. Já teve muita pergunta aqui no YouTube, o pessoal bombando aqui de pergunta. E porque não pode deixar, né? A gente não pode deixar passar esse dia, é um dia que as fonoaudiólogas e os médicos otorrinos se unem, os cirurgiões de cabeça e pescoço, para alertar as pessoas sobre as alterações da voz. Elas podem ser também doenças, né? Podem ser lesões malignas. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor aí para você. Eu tive uma pergunta aqui sobre a aula de canto. E você pode falar um pouquinho, Lu, o que você acha sobre essa questão da aula de canto, quando a pessoa está começando a fazer aula de